Boa tarde, sétimo ano. Nós vamos iniciar aí mais um reinozinho. A gente veio nas nossas últimas aulas, falamos um pouquinho sobre o reino Monera, né? Que dentro do reino Monera estão as bactérias. Falamos sobre o reino protista, né? Que estão os protozoários e as algas. E hoje nós vamos entrar aí no reino fungi, viu, gente? Reino fungi aí é reino dos fungos. Como diz aí, reino para espécies, um reino para espécies, um novo reino para espécies antigas, perdão. É, gente, as espécies dentro do reino fungi, dentro do reino dos fungos, são espécies que nós encontramos bastante no nosso dia a dia, né? Como aqueles cogumelos que a gente come em algumas receitas que são inseridas e que inclusive é muito gostoso, né? Nós temos também aí, vemos bastante no pão que pegou um bolor, na laranja bolorada, as frutas quando elas criam aquele bolozinho, que é aquele pozinho verde. Na nossa região não é muito comum as roupas criarem bolores, porque nós vivemos numa região quente, né? Mas quando tá uma época mais fria, aquela roupa guardada há muito tempo, ela cria um certo bolozinho. E tudo isso aí são fungos, né? E a gente vai entender um pouquinho no decorrer da nossa aula. Então, ó, muita gente fala que o cogumelo é algum tipo de vegetal, né? A gente acredita que o cogumelo seja um tipo de vegetal, mas o cogumelo é um fungo, né? E existem espécies dentro do reino fungi que são importantes agentes decompositores, né? Que promovem a degradação da matéria orgânica, de restos de animais e plantas. Então, quando a gente, dentro da ecologia, quando a gente fala da questão da manutenção, né, da vida no planeta, os seres decompositores, dentre eles estão os fungos, né, estão responsáveis por decompor essa matéria, esses restos de animais e plantas. E desse modo eles favorecem o enriquecimento do solo aí em nutrientes que são utilizados pelos vegetais, né? Por outro lado, graças a essa capacidade de decomposição, eles podem também causar alguns incômodos quando se multiplicam de forma desordenada, né? Em ambientes domésticos principalmente. Né? Ambientes aí que tem bastante umidade, e aí, como eu falei anteriormente, afeta a roupa, parede, né? Tem muita parede com bolor, quem tem casa com infiltrações principalmente, móveis e os alimentos, né? Que são os famosos mofos e bolores, né? Em todos os reinos que nós estudamos, os fungos eles podem ser bastante benéficos, assim como podem ser maléficos também ao ser humano. Assim como existem os cogumelos que são comestíveis, existem os fungos que são nocivos à saúde, né? E algumas prejudiciais à saúde com relação a algumas doenças, né? Mas também com relação a você ingerir, podem trazer malefícios. E algumas espécies, elas podem ajudar a degradar os resíduos no meio ambiente, mas também, sob determinadas condições, ela pode deteriorar os alimentos e utensílios, né? Então aí a gente vai dar uma navegadazinha dentro desses reinos. Aqui nós temos alguns, né? A gente vai ver mais na frente alguns representantes. Vamos iniciar aí falando um pouquinho, gente, sobre os modos de vida, né? Eles apresentam grande variedade de modos de vida, né? Eles podem viver como saprófagos, como parasitas, estabelecendo associação mutualísticas aí no mutualismo. E existem alguns grupos de fungos que são predadores. Aí nós vamos entender aí cada tópicozinho desse para vocês. Vamos lá. Dentro dos modos de vida aí no saprófago, os fungos saprófagos, eles são responsáveis por grande parte da degradação da matéria orgânica, viu? Propiciando a reciclagem de nutrientes. Junto aí com as bactérias saprófagas também, eles compõem o grupo dos organismos decompositores, viu? De grande importância ecológica, como eu falei anteriormente. No caso dos parasitas, os fungos parasitas, eles provocam doenças em plantas, em animais e inclusive no homem também.
A ferrugem, por exemplo, é uma parasitose. A ferrugem do cafeeiro, né? Do cafeeiro. É uma parasitose provocada por fungos. As pequenas manchas negras, indicando necrose em folhas, como a da soja. Aí a gente tá falando na questão dos vegetais, viu, gente? Também é uma parasita, é um fungo, né? Então, trazem malefícios. No caso das associações mutualísticas dentre os fungos, os mutualísticos, existem os que vivem associados a raízes de plantas, como as micorrizas, né? Nesses casos, os fungos eles degradam materiais do solo, absorvem esses materiais degradados e os transferem para a planta, né, propiciando um crescimento sadio. E a planta, por sua vez, cede ao fungo certos açúcares e aminoácidos que ele precisa para viver. Então, gente, no mutualismo há uma vantagem para as duas espécies envolvidas, tanto para o fungo quanto para a planta. No caso da planta, os fungos eles degradam aí os materiais do solo e absorvem e esse material degradado ele transfere para a planta, né, que auxilia no crescimento, e a planta devolve a ele alguns açúcares e aminoácidos que são necessários para a vida desses fungos. E os fungos, certos grupos de fungos, gente, podem estabelecer associação mutualística com algumas cianobactérias ou com algas verdes, que dá origem aí os organismos denominados líquens, que é uma associação de fungo com bactérias. Se vocês pesquisarem, vocês vão entender melhor, tá certo? Vamos lá. Agora vamos falar de alguns representantes, né? Como a gente falou anteriormente, nós temos a representação muito grande. Nós temos os fungos comestíveis, que são os cogumelos, né? Nós temos o queijo, né? Tem alguns fungos presentes em queijo. Esses fungos, eles são benéficos à saúde, ok, gente? E vamos falar agora falar um pouquinho de algumas características, né? Algumas características dos fungos. São organismos eucarióticos e quimioheterotróficos, ou seja, absorvem os componentes orgânicos como fonte de energia. São aeróbios em sua grande maioria, mas alguns fungos são anaeróbicos também, viu? Podem ser uni ou multicelulares. Se reproduzem aí de duas formas, que é de forma sexuada e sexuada. Na sua maioria, os filamentosos eles são multicelulares, existindo algumas espécies unicelulares, como é o exemplo das leveduras, que são exemplo de fungos aí multicelulares, né? E as colônias são exemplo de fungos multicelulares também. Vamos lá. Falamos aí um pouquinho sobre o modo de vida dos fungos. Agora a gente vai falar um pouquinho também, gente, sobre a organização corporal, né, dos fungos, né? Gente, lembrando que tem tudo isso no livro de vocês. Vocês podem ajudar aí com relação à leitura dos capítulos. No caso da organização corporal dos fungos, todos os fungos eles são multicelulares, né? Constituídos aí como a gente percebeu, apresenta aí fungos tanto unicelulares ou pluricelulares ou multicelulares, gente, depende, não está errado o multicelular. Como representante unicelular estão os Saccharomyces, perdão, conhecidos como fermento de padaria, são os fermentos que são utilizados aí nos pães, viu? As leveduras é a categoria a qual esse fungo pertence. Elas realizam a fermentação e por isso são muito utilizadas na produção de pães e vinhos e cervejas também. E além disso, elas podem ser fonte de proteína, sendo muitas vezes consumidas em suplementos alimentares, viu? Já os fungos pluricelulares, eles são filamentosos, ou seja, formados por um conjunto de filamentos que são chamados de hifas, ou hifas, né? As hifas, elas correspondem a filamentos microscópicos que formam emaranhados com capacidade de crescimento constante, ok? Aqui a gente vê
uma representação, mas no livro de vocês tem uma imagem também aí na página 147, viu? Então ela tem uma capacidade de crescimento constante que é passíveis aí de serem encontrados em grande extensão no solo também. É por isso que essas estruturas que o fungo é por essas estruturas, né, que o fungo ele obtém o seu alimento. Então quando as hifas elas se emaranham, elas formam uma trama chamada de micélio, viu? Por último aí, nós temos os fungos com corpo de frutificação, cuja formação estrutural se dá pela compactação de várias hifas. Elas surgem fora do solo, como são os cogumelos, a orelha de pau, aquela parte do cogumelo que parece um guarda-chuvazinho, né? É justamente o seu corpo de frutificação, viu? E em cada espécie, o corpo de frutificação tem um aspecto diferenciado. E isso nos permite distinguir exemplares mais diversos aí, né? Dentro desse reino. Desde aquele com importância econômica até os que são perigosos para os seres humanos. Né? O corpo de frutificação é importante na reprodução desses fungos, pois é a partir dele, viu, gente, que são liberadas as células reprodutivas, que são os poros, né? Os esporos, né? Células reprodutivas são os esporos. Pronto. Vamos falar um pouquinho sobre a importância ecológica, né? A importância ecológica dos fungos. Na verdade, isso daí era para trazer ao final, mas eu acabei colocando antes. Então, ó, gente, os fungos, eles participam dos processos de decomposição da matéria, como eu falei anteriormente, animais e vegetais, né, essa decomposição, juntamente aí com certas bactérias, por isso são fundamentais ao equilíbrio da natureza, que é o papel das espécies saprofágicas, Isso permite que eles sejam aproveitados no ciclo biológico de outros seres vivos, né? Então, mas essa ação também trazem aspectos negativos, né? Assim como toda ação, né? Ela também traz aspectos negativos. Quais são esses aspectos negativos, né? Eles danificam, apodrecem, né? Alimentos, como a gente viu anteriormente, causando aí um certo desperdício com relação aos alimentos que são guardados, né, por muito tempo, trazem esse malefício, né? Os fungos anaeróbios, gente, eles realizam a fermentação, né? Dentre estes, alguns utilizados na indústria, como falei anteriormente, que é no processo de fabricação de bebidas alcoólicas, a cerveja, né? O vinho, a cachaça, o rum, o uísque e outros processos como de preparação de pães, bolos, queijos e até na fabricação de alguns medicamentos, como alguns antibióticos, viu? Alguns antibióticos, entre outros também, né? Alguns fungos também são utilizados na indústria de laticínios, como falei anteriormente, na produção dos queijos, como é o caso do penicilinho, viu? E são empregados aí também na fabricação são empregados na fabricação do queijo Camembert e do Roquefort, que inclusive são queijos até economicamente, né, caros. Algumas espécies de fungos são utilizadas diretamente como alimento pelo homem, que é o caso da Mortella esculenta e da espécie de agáricos, né, que é o popular champignon, que é uma espécie que é amplamente cultivada no mundo e que é muito gostosa também, né? E tem o lentinos, que é conhecido como shiitake, que são alimentos aí com baixo teor de gorduras e carboidratos e são ricos em vitaminas, viu? Um fungo muito estudado do ponto de vista farmacêutico foi o Ascomiceto, né, claviceps púrpura, que é também conhecido como esporão do centeio. E foi dele, gente, que se extraiu originalmente o ácido lisérgico, que é o LSD, que é uma substância alucinógena, que ficou famosa aí na década de 70. Mas era para uso medicinal, viu? Então, foi utilizado, esses estudos são para uso medicinal. E diversas espécies de fungos são parasitas e causam doenças em plantas, animais e no homem, como ferrugem de folhas de vegetais, né? Micose de pele e outras doenças que aparecem aí
no ser humano. Então pronto, vamos falar um pouquinho sobre a nutrição dos fungos, né? Quando nós observamos alguns alimentos como bolos, pães, frutas, verduras, etc., né? Ou até a madeira em processo de apodrecimento, ou quando a indústria ela se utiliza de algumas espécies de fungo para auxílio aí na produção de alimentos, medicamentos, ou ainda na presença de micoses na pele, devemos dizer que nestes processos eles desenvolvem sim fungos. Na verdade, são fungos em processo de nutrição ou a nutrição heterotrófica, né? Eles usam uma grande variedade de fontes de alimento, desde a matéria orgânica, de cadáveres de animais e plantas até organismos vivos. E a relação com alguns organismos vivos pode ser tanto mutualística, como eu falei, benéfica tanto ao fungo quanto a outra espécie, né? Quanto parasitária, que nesse caso o fungo ele invade e ataca o organismo vivo. Pode ocorrer incidência de doença aí, né? Mas como acontece a alimentação do fungo? Como ele ingere o alimento? Gente, o fungo não é capaz de realizar a ingestão do alimento. Ele digere esse alimento fora do seu organismo, né? O micélio, ele possui poderosa substância, o micélio, que está lá na estrutura, né, do fungo, ele possui poderosas substâncias denominadas enzimas digestivas, que são capazes de digerir aí o alimento, que servirá de fonte de energia para os fungos. E após essa digestão realizada, né, externamente, o fungo, ele absorve os nutrientes resultantes desse processo. Então, essa nutrição acontece fora, ok? Aí depois que há ele digere, ele absorve os nutrientes, né? Que é o resultado desse processo. No caso da reprodução, os fungos eles podem se reproduzir tanto de maneira assexuada como sexuada. No caso da assexuada, se reproduz aí por brotamento, gemulação ou gemiparidade e fragmentação, ok? E a reprodução sexuada. A forma de reprodução, gente, mais simples, né? Nos fungos unicelulares, como as leveduras, ocorre o brotamento, que é também chamado de gemulação ou gemiparidade, né? Nesse processo, a partir de um fungo unicelular, surge uma nova célula, ou seja, surge um brotinho aí, né? Que normalmente se separa, dando origem a um novo indivíduo. Esse indivíduo vai ser idêntico ao fungo anterior. Então, ele brota mesmo, é o sentido de brotar. Já nos fungos multicelulares, eles se reproduzem por fragmentação. Ou seja, o micélio, que é o conjunto das hifas, se fraciona em pedaços e de cada um desses pedaços surgem novos fungos. Então, ele se fragmenta mesmo, como se cortasse, né? Cada pedaço surge aí um novo indivíduo. Ok? E na reprodução sexuada, nesse tipo de reprodução, os fungos eles apresentam hifas diferenciadas pelos sinais de mais e menos, como a gente vê aí na imagem. Com isso, as hifas do tipo positivo, eles se unem às hifas do tipo negativo e provoca aí a união dos núcleos de ambas as células. No final do processo surgirão células reprodutoras, né, que são os zigotos, que darão origem a novos fungos. Ok? Então, espero que até aí vocês tenham entendido um pouquinho. Agora vamos falar um pouquinho sobre doenças causadas por fungos. Os fungos eles são capazes de invadir e colonizar o corpo de um organismo vivo, viu, gente? Produzindo assim alimento para a sua sobrevivência. O problema está quando os fungos parasitas eles começam a se multiplicar e lançar substâncias nocivas à saúde do organismo, né? A saúde aí do hospedeiro, que é tornando a relação desarmônica. A gente vê isso em ecologia, viu? As enfermidades causadas por fungo, elas recebem a denominação de micoses, né? Entre as quais nós podemos mencionar a caspa, o pé de atleta e o sapinho. E algumas vezes os fungos, eles são oportunistas, viu? Eles aproveitam a fragilidade do nosso organismo. Quando nós estamos aí com a imunidade baixa, né? Quando estamos com outras doenças e o nosso organismo ele está ali empenhado a curar a gente dessa outra doença, aí eles se aproveitam e acabam debilitando ainda mais a nossa saúde. Então a gente vai falar de algumas, né? Primeiro aí, gente, é a candidíase ou sapinho moniliase, né? É uma infecção causada por qualquer tipo de fungo do gênero Cândida, né? Existem mais de 10 espécies desse fungo, sendo que a mais comum a afetar os seres humanos é a Cândida
A albicans, que pode aparecer devido a alguns fatores, como uso prolongado, né? Uso prolongado de antibióticos, a gravidez e o diabetes. Para prevenir, é importante usar o preservativo nas relações sexuais, ok? Evitar abusar de tecidos sintéticos ou ficar muito tempo com os trajes de banhos úmidos. É um fungo, gente, que é propício com relação aí à umidade. Então, evitar calcinha e cueca molhada, sempre. E evitar lavar esse tipo de roupa íntima no banho também, viu? Para prevenir o aparecimento e reaparecimento da cândida, tem que ter cuidado com a higiene pessoal, claro, é algo indispensável, né? E o tratamento pode ser feito com a administração de medicamentos antifúngicos, de ação local, né, com pomadas, e se o médico julgar necessário, por via oral, que é ingerir. O pé de atleta, gente, ou frieira, é uma micose que ataca homens e mulheres, provocando desconforto nos pés e unhas quebradiças. Essa doença, foi denominada pé de atleta devido à umidade produzida nos pés dos atletas durante a prática do esporte. O fungo responsável por essa enfermidade recebe o nome de Tinea pedis, né? Para prevenir, deve-se evitar usar meias úmidas ou calçar sapatos sem secar bem os pés, além de não caminhar descalços em lugares passíveis de contaminação, como vestiários e saunas, viu? O tratamento pode ser feito com a administração de medicamentos antifúngicos de ação local, né, com pomadas na região, ou, se o médico julgar necessário, por via oral. E nós temos aí a dermatite seborreica ou a caspa, que é uma coisa que atinge boa parte da população. É difícil você ver alguém que não tenha caspa. Então, gente, é também um fungozinho, né? Mas aí a gente tem um nível de caspa, né? Você tem uma caspa ali, mas aí quando ela se agrava muito, é que vira uma caspa seborreica, né? É uma descamação da pele que provoca uma coceira muito grande, vermelhidão do couro cabeludo e queda do cabelo. O fungo pitorosporo, né, está relacionado à inflamação, que pode ter relação com estresse e a má alimentação, entre outros fatores. Para prevenir, gente, é importante higienizar bem o couro cabeludo, lavar preferencialmente em dias alternados, viu? O lavar todos os dias também causa caspa, viu, gente? E passar muitos dias sem lavar é um problema. Então, lavar em dias alternados e com movimentos de fricção suave, viu? Não irritar tanto, não coçar tanto, não enfiar a unha no couro cabeludo. Não dormir com o cabelo molhado. A gente sabe que qualquer umidade é um prato cheio, né, para esse tipo de micro-organismo. E nem prender o cabelo antes de ele secar por completo. O tratamento requer o acompanhamento de um dermatologista, né, que vai prescrever aí shampoos ou loções apropriados. A caspa ela não pode ser completamente removida, mas restaurar a camada de proteção natural do couro cabeludo é o primeiro passo para combater esses efeitos, viu? Então é isso, terminamos a nossa aulinha sobre fungos. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido aí a aula. Qualquer dúvida a tia está disponível para tirar. Mas antes de perguntar, leia ou assista ao vídeo, por favor, ok? A atividade é no livro aí, nas páginas 149 a 151, nas páginas 154 e 155. Nós tenhamos uma semana abençoada. Qualquer dúvida, eu estou disponível aí no privado. Boa aula, bons estudos e até a nossa próxima aulinha, viu, galerinha?